Olá, pessoal! E aí? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Matemátique e hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples. Portanto, se você tem dúvida ou se você quer ainda aprimorar seus conhecimentos, continue aí com a gente. Vem comigo então para aprender um pouquinho mais. Antes de fazermos os nossos exemplos, nós vamos falar sobre o processo matemático, ou seja, eu preciso identificar nessas operações as minhas grandezas. E essas grandezas elas são divididas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, ao pegar um problema de regra de 3 simples, a gente vai precisar analisar essas grandezas. Então, vamos ao passo a passo. Bom, as etapas para a resolução são: a primeira etapa, elas nos diz o seguinte: nós vamos construir uma tabela e essa tabela eu vou colocar em cada coluna sempre o mesmo assunto. Ou seja, se eu estou falando de peixe, naquela coluna só vai ter dados de peixe. Se eu estou falando de horas, naquela coluna só vai ter horas. Se eu estou falando de pedreiro, naquela coluna só vai ter dados de pedreiros. E assim por diante. O nosso segundo passo é identificar essas grandezas e saber relacionar elas, ou seja, identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E a partir daí vem o nosso terceiro passo, que é montar a proporção e resolver a equação. Portanto, vamos para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo é de uma grandeza diretamente proporcional. Mas vamos esquecer isso momentaneamente. Vamos ler o problema e tentar identificar todos os dados e resolver etapa por etapa, até chegar nessa conclusão. Uma máquina fabrica 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas? Primeira coisa, qual que é a primeira etapa? Colocar o que a gente está falando ali naquele texto em colunas. Então, primeiro nós vamos colocar alfinetes e depois horas. Nos alfinetes, nós vamos colocar os dados somente do alfinetes. Então, eu sei que 5.000 alfinetes são produzidos em 2 horas. X alfinetes, porque eu não sei quantos, são produzidos em 7 horas. Reparem esse exemplo. Antes da gente começar a nossa segunda etapa, que é saber se ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, você já consegue identificar se ele é direto ou inverso? Bom, observem o seguinte: sempre que eu for perguntar, eu vou perguntar a minha coluna que está com a minha incógnita. Então, muita atenção aí. Eu vou supor que meus alfinetes vão aumentar. Eu estou supondo. Eu poderia supor que ele estava diminuindo? Poderia. E vocês iam achar a mesma resposta. Porém, eu sempre opto por colocar que aquela grandeza vai aumentar, tá bom? Mas não é regra. Se essa grandeza, ou seja, se o número de alfinetes aumentar, olha só, eu estou perguntando a coluna que está com a minha incógnita. Se a minha quantidade de alfinetes aumentar, o que vai acontecer com as minhas horas? Eu vou precisar de mais horas trabalhadas dessa máquina ou vou precisar de menos horas trabalhadas? Vou precisar de mais horas trabalhadas. Portanto, as minhas duas setinhas ficaram para cima. Isso me fornece que esse problema é um problema que tem grandezas diretamente proporcionais. Daí, é só a gente ir para o terceiro passo. Então, nós vamos montar a equação. Então, 5.000 sobre x é igual a 2 sobre 7. Ou seja, eu apenas copiei os valores ali das minhas colunas para mim montar minha equação e resolvê-la. Daí, é multiplicar cruzado. Então, primeira coisa, 2 vezes x, 7 vezes 5.000. E, a partir daí, continuar a minha resolução. Então, 2x é igual a 35.000. X é igual a 35.000 dividido por 2. X é igual a 17.500. Então, portanto, a máquina fabricará 17.500 alfinetes em 7 horas.
Isso é um exemplo de diretamente proporcional. Agora nós vamos ver quando essas grandezas são inversamente proporcionais. E vocês vão identificar que a resolução é exatamente a mesma. Basta a gente identificar o tipo de problema. Nosso exemplo, então, de inversamente proporcional. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Repare o seguinte, o nosso problema fala de pedreiros e parede. Então, eu vou montar 2 colunas, uma com pedreiros e a outra com os dados dos meus dias. Daí, a gente vai começar a preencher essa nossa tabelinha. Então, eu tenho 6 pedreiros construindo essa parede em 8 dias. E eu tenho 3 pedreiros construindo essa parede, mas eu não sei em quantos dias. E, portanto, eu coloquei X. A partir daí, nós cumprimos a nossa primeira etapa. Qual era a primeira etapa? Montar as nossas colunas. Cada coluna com o seu determinado assunto. Daí, nós vamos começar a analisar. Eu sempre analiso dessa forma, e eu acho que é uma forma muito mais simples de vocês perceberem o que a gente está conversando aqui. Eu vou supor que os meus dias vão aumentar, ou seja, vamos supor que eu tenho mais dias para construir essa parede. Se eu tenho mais dias para construir essa parede, e observe que novamente eu estou fazendo a pergunta à coluna onde está a minha incógnita, onde está o meu X. Então, se eu tenho mais dias para construir essa parede, eu vou precisar de menos pedreiros. Ou seja, reparou que se eu aumento o dia, eu vou diminuir os pedreiros? Agora aí, tente fazer o contrário. Diminua os dias. Se você diminuir os dias, ou seja, se você precisar construir essa parede muito mais rapidamente, o que vai acontecer? Se você colocar uma setinha para baixo nos dias, você vai precisar de quê? Mais pedreiros. Ou seja, você vai colocar a setinha para cima. Ou seja, mesmo que você opte por colocar começando a seta para baixo, isso não vai interferir na sua resposta. A não ser que você erre na hora de identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A partir daí, é só a gente montar o nosso problema. Então, vamos para a etapa 2. 8 sobre x, então vai ficar normal. Agora, a minha setinha dos pedreiros está para baixo, ou seja, ela está ao contrário da minha setinha que eu utilizei ali onde tinha minha incógnita. E, portanto, eu vou colocar 3 sobre 6. Eu vou inverter a minha fração. Invertida a minha fração, é só calcular normalmente. Então, portanto, vai ficar 3 vezes x, 3x, e 8 vezes 6. 3x, então, vai ser igual a 48, x é igual a 48 dividido por 3, que é igual a 16. Portanto, 3 pedreiros gastarão 16 dias para construir a parede. Bom, pessoal, se esse vídeo ajudou vocês a entenderem um pouquinho mais de regra de 3 simples, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Bom, além disso, lá no meu Instagram, toda semana tem dicas novas sobre matemática. Até breve!